qual é a rentabilidade dos melhores investidores da história. É justamente essa informação que eu vou trazer aqui para vocês, junto com uma lição valiosíssima para que vocês nunca caiam em ciladas do mercado financeiro, para que vocês se contentem com retornos reais, retornos que fazem sentido no mundo dos investimentos e não se iludam pela ganância ou pela falta de conhecimento por algo que não existe e que vai acabar com o seu dinheiro. Eu resolvi gravar esse vídeo depois de uma conversa que eu tive com um dos meus seguidores lá na página do Instagram, @daniel.staff, onde eu respondo todo mundo e crio conteúdos diários de qualidade. Inclusive eu já te convido a me seguir lá também, o link da página está aqui na descrição desse vídeo. E nessa conversa com esse seguidor, ele estava mencionando que um conhecido dele, acredito que era até um cliente dele, tinha um plano de investimentos de longo prazo, uma carteira muito bem estruturada, no valor de R$300 mil, e que depois de ser convencido por um primo, por um amigo, por um conhecido, ele sacou todo esse dinheiro, ele desmontou toda essa estratégia para investir, teoricamente, em uma estratégia de criptomoedas que prometia pagar 5% ao mês. Infelizmente, esse meu seguidor tentou convencer essa pessoa a não fazer isso, a não entrar nessa cilada, mas a ganância e a falta de conhecimento falaram mais alto, infelizmente. E para vocês nunca, mas nunca caírem em qualquer tipo de ciladas do mercado financeiro, eu quero trazer umas informações interessantes para vocês terem um comparativo e perceberem o absurdo que é esse tipo de retornos. Para começar, eu queria trazer para vocês quais foram os retornos históricos dos melhores investidores que já pisaram na face da Terra. Eu separei alguns nomes, talvez não todos os melhores, mas definitivamente nomes que estão lá no topo, para vocês perceberem como que esses investidores que são o Pelé dos investimentos, o Cristiano Ronaldo, o Messi dos investimentos, conseguem determinados retornos que não estão nem aos pés desses retornos prometidos pelo Zezinho da esquina que faz trade de criptomoedas. E para começar a nossa lista, nada menos do que o Warren Buffett. Warren Buffett é conhecido talvez como o melhor investidor da história, não tanto pelo retorno extraordinário, mas sim pela consistência durante diversas décadas. Warren Buffett conseguiu um retorno acima de 20% ao ano de 1965 até hoje. Então a gente está falando aí de mais de 5 décadas de retornos extraordinários. E perceba que por extraordinários eu digo 20% ao ano. Outros nomes importantíssimos do mundo dos investimentos foram Benjamin Graham, que é o mentor do Warren Buffett, que também conseguiu um retorno por volta de 20% entre os anos 1936 e 1956. Peter Lynch, que é conhecido como um dos melhores gestores de um fundo ativo, ele foi gestor do fundo Magellan entre os anos 1977 e 1990. Ele conseguiu um retorno extraordinário de 29% ao ano. Um outro nome muito conhecido no mundo das finanças é George Soros. Soros conseguiu um retorno de aproximadamente 21% entre os anos de 1970 e 2010. John Templeton, outro investidor muito famoso, conseguiu retornos de 14% ao ano entre 1954 e 1992. E por último na nossa lista, Ray Dalio, muito conhecido principalmente no Brasil, escritor de um dos livros que teve muito sucesso nos últimos anos, Principles, ou Princípios em português, e Ray Dalio conseguiu um retorno entre 1978 e 2021, atualmente, de 9,64% ao ano. E aqui vocês podem perceber como os melhores investidores da história conseguiram retornos entre 9% e 29% ao ano, em casos extremos por um período mais curto de tempo, e que não faz o menor sentido você acreditar num retorno de 5% ao mês, que daria quase 80% ao ano em juros compostos. E no final desse vídeo eu vou fazer alguns cálculos para você ter uma noção do quanto dinheiro você teria após um investimento de R$10 mil nesses retornos extraordinários prometidos pelo Zezinho da esquina, que é trader de criptomoedas. Mas antes disso, quero conversar com vocês sobre retornos que são saudáveis, retornos que um investidor numa carteira responsável, bem diversificada, em bons ativos e com foco no longo prazo pode esperar alcançar. Se você tem um perfil agressivo e uma carteira global bem diversificada, que é o que eu defendo para todos vocês podem esperar um retorno por volta de 7 a 10% ao ano na média no longo prazo. Já uma carteira moderada, a gente está falando em retornos em torno de 4 a 6% ao ano em média no longo prazo. Já uma carteira conservadora, pessoas que não aguentam volatilidade ou então investimentos para prazos mais curtos, a gente está falando em algo em torno de 1 a 2, talvez até 3%
10% acima da inflação por ano. Então percebam que a gente está falando em números muito, mas muito abaixo desses retornos extraordinários prometidos por aí. E aí você pode pensar, tá, Daniel, mas então por que eu não vou buscar retornos extraordinários? Por que eu não vou ter um perfil ultra mega agressivo e investir com o Zezinho da esquina, trader de criptomoedas? E eu te digo que ao buscar esse tipo de retornos extraordinários, fora da média, totalmente não alinhados com o retorno histórico dos melhores investidores do mundo, a chance que você tem de perder todo o seu dinheiro aumenta drasticamente. A chance dos seus retornos de longo prazo, que é o que realmente importa quando você está investindo para sua aposentadoria, são de serem péssimos, se não negativos. Isso se você der a sorte de não perder o seu dinheiro entrando nessas ciladas. Então a lição que fica aqui é que você não deve forçar os seus retornos. Você deve aceitar o que o mercado tem para te dar no longo prazo. Óbvio que determinados anos a bolsa vai ir muito bem, os investimentos vão muito bem e você pode atingir retornos de 30, 40, 50% em apenas um ano. Só que esses anos são exceções, assim como a gente também tem anos negativos, de retornos negativos. E a média de todos esses anos, os que são muito bons e os que são muito ruins, e aqueles que estão próximos da média, a gente atinge essas rentabilidades que eu comentei com vocês. E uma outra coisa que eu queria ensinar para vocês aqui é uma regra muito simples que te mostra quanto tempo vai demorar para você dobrar os seus investimentos dependendo do retorno que vocês tiverem. Essa regra se chama regra do 72 e você precisa dividir 72 pelo retorno anual que você vai ter com os investimentos para descobrir quantos anos vai demorar para você dobrar aquela quantia. Então digamos que você tem um retorno médio de 10% ao ano. Você divide 72 por 10 e o resultado vai ser 7,2. Então vai demorar um pouquinho mais do que 7 anos, 7,2 anos para você dobrar o investimento. Já se o seu retorno, digamos, é de 20%, um retorno extraordinário, em linha com os melhores investidores da história, muito difícil de conseguir, já vou adiantando para vocês, você vai demorar por volta de 3 anos e meio, um pouquinho mais do que 3 anos e meio, para dobrar o seu investimento. Já se você tem uma carteira mais conservadora e o teu retorno anual está por volta de 3,6%, você vai demorar 20 anos, ou seja, 72 divididos por 3,6 igual a 20 anos para você dobrar o seu dinheiro. Essa é a regra do 72 para você ter uma ideia de quanto tempo vai demorar para você dobrar os seus investimentos com determinadas rentabilidades. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês nesse vídeo é o viés da sobrevivência. Vocês sabem que eu adoro finanças comportamentais, falar sobre vieses, falar sobre erros mentais que a gente comete quando a gente lida com o dinheiro e com os investimentos. E toda vez que eu vejo um investidor abrindo mão de uma estratégia sólida em busca de retornos mirabolantes só porque o primo dele conseguiu, só porque tá pagando direitinho todos os meses, aquelas velhas histórias que a gente escuta de pessoas que caem em pirâmides do mercado financeiro, esse viés da sobrevivência, ele explica que as pessoas olham apenas para aquilo que as convém, olham apenas para casos de sucesso, que na grande maioria das vezes são a exceção da exceção da exceção, para montar uma regra, para considerar que um investimento dá certo, que uma estratégia faz sentido, e que a pessoa deveria também investir naquela estratégia. O que aqueles que sofrem do viés da sobrevivência não percebem é que 1, 2, que sejam 10 investidores que deram certo nesses investimentos extremamente arriscados não fazem com que essa estratégia seja plausível. Afinal, centenas, milhares, dezenas de milhares de outros investidores perderam muito dinheiro seguindo esse caminho. Então, olhar apenas para aqueles que deram certo, sendo que eles são a exceção da exceção, não faz sentido para você julgar se um investimento ou se um suposto investimento vai dar certo e faz sentido para você. E se você está gostando desse vídeo até agora, já deixa um like aqui embaixo para mostrar para o YouTube que tem conteúdo de qualidade aqui dentro e para ele levar esse vídeo para mais pessoas. E sobre os cálculos do valor final que você teria a partir de um investimento de 10 mil reais com esses retornos mirabolantes, é o que eu vou trazer para vocês agora. Digamos que você encontre esse teu amigo que investe numa estratégia que garante 5% ao mês e você coloca 10 mil reais nessa estratégia. Depois de 10 anos, ganhando 5% ao mês, que seria mais ou menos 79,5% ao ano, considerando os juros compostos, você teria depois de 10 anos 3,5 milhões de reais, digamos que é um investimento de 10 mil reais. Depois de 20 anos você teria 1,2 bilhões de reais e depois de 30 anos você teria 106 trilhões de reais. Então, numa estratégia que esse teu amigo promete, os 5% ao mês, saiba que se ele seguir com essa estratégia sensacional, é verdade, ele vai ter mais do que 100 trilhões de dólares depois de 30 anos. Eu já vi também
por aí alguns pilantras do mercado financeiro prometendo retornos de 10% ao mês. E quando você escutar algum absurdo desses, é muito fácil você acabar com qualquer argumento da pessoa, com qualquer motivo que ela tenha para acreditar nesses retornos ou para te fazer acreditar nesses retornos. Você pergunta para ela quanto que ela investiu nessa estratégia que dá supostamente 10% ao ano e por quanto tempo ela já investiu nessa estratégia. E você saiba que depois de um investimento de 10 mil reais, um único investimento sem nenhum aporte, você só colocou 10 mil reais. Se você conseguisse 10% ao mês, como algumas pessoas prometem por aí, você teria depois de 10 anos 3,5 trilhões de dólares. Isso dá mais do que 2 vezes o PIB anual do Brasil. Então toda a riqueza somada, produzida dentro do Brasil, não seria suficiente para igualar a conta do seu super investidor que te promete 10% ao mês. E aí você olha para a vida do cara e vê se o patrimônio dele está perto de algum trilhão de real ou de dólares que seja. É muito dinheiro e é uma estratégia que não faz o menor sentido, que é irreal, que é impossível e que só serve para ativar a ganância dos investidores e roubar o dinheiro de vocês. Então lembrem-se sempre, gente, não adianta forçar um retorno no mercado financeiro. Não adianta você ficar correndo atrás de estratégias e de técnicas para você recuperar o tempo perdido, talvez, ou para você enriquecer rapidamente, sair da vida que você não gosta hoje, porque o mercado financeiro não está aí para fazer milagres. Você vai conseguir, talvez, durante um ano, um retorno muito bom, se você der sorte, mas no longo prazo isso não é consistente. Você não pode confiar em um retorno muito alto durante muitos anos, porque isso seria totalmente inviável e impossível no mundo real. Então entenda os retornos do mercado, entenda que numa estratégia agressiva você conseguiria por volta de 10% ao ano. Se você for um investidor excepcional entre os melhores do mundo, talvez você consiga 20% ao ano. Mas qualquer número muito acima disso, pode ter certeza que é uma grande mentira. Eu espero que vocês que me assistam nesse vídeo nunca caiam numa cilada dessas, que vocês tenham uma responsabilidade e um plano de investimento de longo prazo que é consistente e que vai fazer com que vocês daqui várias décadas olhem para trás e digam que investir valeu muito a pena e mudou a vida de vocês e da família de vocês. É para isso que eu tô aqui. E eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, para acompanhar mais vídeos e para acompanhar essa jornada que eu vou estar com vocês durante os próximos anos e décadas de bons investimentos, investimentos responsáveis e que vão sim mudar a vida de todos nós. Se você tem qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi conversado no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.